Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender esse exercício que envolve conteúdo de transformação linear na disciplina de álgebra linear. Então vamos lá, vamos ver aqui o enunciado do exercício. Determine a transformação linear T, que vai de R3 em R2, tal que T de 1, 0, 0 vai ser igual a 3, 0, T de 0, 1, 0 vai ser igual a 2, 2 e T de 0, 0, 1 vai ser igual a 0, menos 1. Em seguida, determine V pertencente a R3, tal que T de V é igual a menos 1, menos 9. Bom, é um exercício que tem duas partes, né? Porque tem duas coisas que ele quer que você determine. Então, nós vamos ter essas duas partes para poder fazer. Só que eu vou pedir para você pausar a videoaula e tentar fazer, porque aí você confere a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa aquele seu curtir e também inscreva-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. E eu acho até que vai te ajudar na pós-graduação também. Então, vamos lá. Bom, para a gente resolver esse exercício, como eu falei, nós vamos ter duas partes aqui, porque ele pede duas coisas, né? Vamos resolver a primeira. Nesse caso, vamos começar observando que a nossa transformação linear, o domínio dela é o R3, o contradomínio é o R2. Pois bem, se você observar os pontos que foram dados, né, para a nossa T, foram dados para os pontos, ou no caso aqui a gente está falando de sempre espaços vetoriais, vamos falar de vetores, né? Foi dado para os vetores 1, 0, 0, de coordenadas 1, 0, 0, o outro de 0, 1, 0 e o outro 0, 0, 1. Se você observar, esse conjunto formado por esses vetores aqui, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, eles formam uma base para o R3, que é o domínio aqui dessa T. Essa base aqui em particular é a base canônica, né, que nós conhecemos. Poderia ser outra base aqui, mas nesse caso já deu a mais fácil possível, que essa aqui é a nossa base canônica. Então, como é que a gente pode conseguir resolver o exercício? A gente vai fazer o seguinte, olha só. Se eu pegar um valor x, y, z, né, um vetor x, y, z genérico, aqui no nosso R3, ele vai poder ser colocado, né, esse vetor genérico aqui em R3, ele pode ser escrito da seguinte forma, x, y, z, ou desculpa, eu botei x, y, y. X, y, z vai ser escrito como sendo o seguinte, x que multiplica 1, x que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0, mais z que multiplica 0, 0, 1. Eita, eu tô esbarrando um botão aqui, tá fazendo isso. Ou seja, estou querendo dizer que um vetor no R3 pode ser escrito como combinação linear dos vetores, né, dessa base dada dessa forma. Ok. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a transformação linear em ambos os lados dessa equação. Então, nós vamos ter t aplicado nisso aqui, então t, x, y, z, e vou ter a t aplicada nessa coisa toda aqui, nessa expressão toda. X que multiplica 1, 0, 0, mais y que multiplica 0, 1, 0, mais z que multiplica 0, 1, 0. Bom, considerando agora que t é transformação linear, ela tem a propriedade de que o t de uma soma de vetores leva na soma de vetores lá na nossa conta domínio, né? Ou seja, se eu tenho t de u mais v, então estou somando dois vetores no domínio, isso me leva numa soma que é t de u mais t de v, que vai ser uma soma lá no conta domínio, né? Lá na nossa imagem. E tem outra propriedade que t de um escalar alfa vezes um vetor u vai ser alfa, aquele escalar alfa, vezes o t de u. Nós temos essas duas propriedades, já que t é transformação linear. Então, nós vamos aplicar isso aqui, ó, nesse lado da equação. Então, a primeira parte aqui, eu vou repetir, né? T de xy, t de xyz é igual a... Vamos aplicar a soma, né? Então, eu vou ter que t de x que multiplica 1, 0, 0, mais t que multiplica y, 0, 1, 0, mais t que multiplica z de 0, 1, 0. Opa! 0, 0, 1. Então, nós aplicamos a questão da t aplicada numa soma. Tá, mas agora x, y, z são escalares, né? São as coordenadas que nós temos. Então, vamos aplicar essa outra propriedade para a nossa transformação linear. E a gente sabe, então, que isso aqui vai ser x que multiplica t de 1, 0, 0, mais y que multiplica t de 0, 1, 0, mais z que multiplica t de 0, 0, 1. Aí veja que apareceu aqui justamente a t aplicada naqueles valores que foram dados lá no início. É o que a gente esperava mesmo, né? Se fosse uma outra base, né? Se não fosse essa base canônica, aqui teria que aparecer justamente t aplicado em cada elemento daquela base que você está trabalhando, para você daí colocar o que você precisa. Só que seria um pouco mais chato essa questão, porque
teria que escrever o x, y, z como combinação linear daqueles vetores que forem dados aqui nessa outra base, e não ia ficar tão fácil assim a expressão. Mas a ideia seria análogo a esse aqui. Pegaria o vetor, colocaria como escrito naquela combinação linear daquela base específica, aplicaria t em ambos os lados, jogaria as duas propriedades aqui da t, e aí você conseguiria algo desse tipo, né? Bom, agora vamos substituir, ó. Ele fala que t de 1, 0, 0 é 3, 0. Então, essa parte aqui toda, eu sei que vai ser 3, 0. Ops, vamos voltar aqui, ó. Deixa eu botar minha canetinha branca. Então, t de x, y, z vai ser igual a x que multiplica t de 1, 0, 0 deu 3, 0, né? Pelo que ele fala ali na questão, ó. 3, 0. T de 0, 1, 0 dá 2, 2. Então, vamos botar ali. Vai ficar mais y que multiplica 2, 2. E por último, o nosso z vai ser multiplicado por, vamos ver ali, t de 0, 0, 1 é 0 menos 1. Então, vamos colocar ali, 0 e menos 1. Ok, então nossa t aplicada, pelos dados que foram dados no exercício, vai ficar assim. Então, nosso t de x, y, z vai ser igual a quê? Bom, x vezes 3 aqui vai ficar nosso 3x, x vezes 0 vai ficar 0, mais 2 vezes y vai ficar 2y, 2 vezes y vai ficar 2y, z vezes 0 vai ficar 0, e z vezes menos 1 vai dar menos z. Então, agora é só eu somar esses três valores aqui, esses três vetores. Então, nós vamos ter x, y, z igual a... Bom, essa é a primeira coordenada, mais essa é a primeira coordenada, mais essa é a primeira coordenada. Vai ficar 3x mais 2y mais 0, então não vou precisar colocar. Segunda coordenada, mais segunda coordenada, mais segunda coordenada. Então, seria 0 mais 2y e menos z. Então, como tem esse 0 aqui, não vou precisar colocar, né? Só vou botar o 2y menos z. Então, somando esses vetores, nós temos isso. Então, veja que agora nós temos a primeira parte do exercício. Nós temos, então, ó, uma expressão para o nosso t de x, y, z, que foi o que ele pediu lá no exercício. A primeira parte, ó, determina a transformação linear, tal, que isso aqui aconteça. Acabei de determinar. Agora, a segunda parte do exercício pede, para achar o vetor v de R3, né? Ou seja, o vetor v aqui no domínio, tal que, se você aplicar a nossa t nessa v, tem que dar menos 1, menos 9. Beleza. Então, ele basicamente... Então, essa primeira parte do exercício já foi, né? Deixa eu separar aqui. Ó, primeira parte. Caramba. A primeira parte do exercício é essa. Agora, o que ele quer é que você basicamente resolva a seguinte equação. T de v igual a menos 1, menos 9. É basicamente isso que ele quer que você resolva. Ok. Então, vamos supor que o nosso vetor que eu estou procurando ver, né, seja x, y, z, né? Então, ele quer que a gente faça t de x, y, z tem que dar menos 1, menos 9. Ok. Só que pela primeira parte do exercício, t de x, y, z é essa expressão daqui, ó. 3x mais 2y e depois 2y menos z. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, continuando aqui. 3x mais 2y na primeira parte e 2y menos z na segunda parte. Isso tem que ser igual a menos 1, menos 9. Bom, para essa igualdade aqui acontecer, eu vou precisar que a primeira coordenada desse vetor seja igual a essa e a segunda coordenada desse vetor seja igual a essa, né? Ou seja, primeira coordenada igual a primeira coordenada, segunda coordenada igual a segunda coordenada. Então, isso significa que nós vamos montar um sisteminha que é 3x mais 2y tem que ser igual a menos 1, que é essa primeira parte aqui, e 2y menos z tem que ser igual a menos 9. Ok, montei um sistema de equações. Esse sistema de equações, veja que ele tem 3 incógnitas, que é x, y e z, e 2 equações. Se eu tenho mais incógnitas do que equações, eu tenho um sistema de equações onde vai ter algumas variáveis livres. Quantas variáveis livres eu vou ter aqui? Bom, se eu tenho 3 incógnitas e 2 equações, 3 menos 2, 1. Nós vamos ter, então, uma variável livre aqui. Qual variável livre vai ser essa? A que você escolher. Nesse caso, eu acho que o mais simples aqui seria a gente escolher o y como sendo variável livre, que dá para escrever o x e o z como função de y. Mas, você poderia escrever de outro jeito. Aqui, então, nós vamos fazer assim, ó. Se a gente colocar aqui 3x vai ser igual a menos 1, menos 2y. Então, x vai ser igual a menos 1, menos 2y sobre 3, né? Se a gente resolver esta primeira equação aqui para isolar o x em função de y. Se a gente agora resolver a segunda equação para isolar, nós vamos ter vamos botar logo aqui, né?
menos z é igual a menos 9 menos 2y. Se eu pego esta equação toda e multiplico por menos 1, eu vou ter que z é igual a 9 mais 2y. Beleza. Então, olha só. O que você achou aqui? Você achou o seguinte. Bom, dado um t pertencente aos reais, o que você achou foi que se você tiver x, y, z no seguinte formato, ó, no lugar de x, você vai colocar menos 1, menos 2 vezes t, dividido por 3. No lugar de y, você vai botar t. E no lugar de z, você vai botar 9 mais 2t. Se você fizer isso aqui, né, você vai ter solução, né, solução do que você quer, tá? Basta que seu t tenha esse formato aqui, ou seja, o seu vetor v que você está procurando tem que ter esse formato, menos 1, menos 2t sobre 3, t e 9 mais 2t, que quando você aplicar a transformação linear t em cima disso, vai te dar o ponto, o vetor aqui no caso, que a gente está trabalhando em espaço fatorial, né? Vai te dar o espaço fatorial, ou desculpa, o vetor menos 1, menos 9, beleza? Ah, não entendi isso. Bom, tá. Aqui nós temos infinitas soluções. Você escolhe um valor de t, sei lá, por exemplo, t igual a 0, que é o mais simples que a gente pode fazer aqui, é escolher t igual a 0, né? O que você teria aqui? Você teria, né, por exemplo, 0 aqui para y, aqui daria menos 2 vezes 0 vai dar 0, então seria menos 1/3, e aqui daria mais 9, aqui seria 2 vezes 0 dá 0, daria 9. Então, se você pegar esse vetor v, por exemplo, menos 1/3, 0 e 9, e jogar na transformação linear, que é essa daqui, ó, você vai ver que o resultado vai dar menos 1 menos 9. Faça aí a conta. Então, aqui a gente já tinha achado, né? Menos 1/3, 0 e 9. Joga aqui, ó. No lugar de x vai ter que ser menos 1/3. Então, nós temos menos... Aqui aplicado na t, né? Então, menos 1/3, vou multiplicar por 3, né? Ou eu posso botar ao contrário, só para ficar no formato ali que a gente está, né? Ó, 3 que multiplica menos 1/3, mais 2 que multiplica o y, que no caso aqui é 0. E do lado de cá é 2 que multiplica o y, que é 0, menos o z, que é 9. O que sobra aqui, ó? 3 multiplicado por menos 1/3 vai sobrar menos 1. E 2 vezes 0 é 0. Então, quer dizer que aqui em cima, ó, já sobrou menos 1. E 2 vezes 0 já é 0, né? Já sobra menos 9. Então, veja que a t aplicada no menos 1/3, 0 e 9, deu menos 1, menos 9. Então, é uma solução possível das infinitas que a gente tem. Porque aqui no caso eu escolhi o parâmetro t como sendo 0. Escolhendo o parâmetro t como sendo outro valor real, você vai ter outra solução. Mas você achou o que ele pediu um vetor v, tal que ele, aplicado na sua t, dê dê aquele valor fixo menos 1, menos 9. Belezinha? Você resolveu assim? Teve alguma dúvida? Tem alguma sugestão, crítica? Coloque aí na seção de comentários. E, querendo assistir outras videoaulas desse conteúdo, você vem aqui, ó. Tem aqui pra você. Acho que essas videoaulas vão lhe interessar. Deixa o curtir aí se não tiver deixado. Inscreva-se no canal se não tiver inscrito. E, se você puder ajudar a pessoa que lhe ajuda, faz um Pix. Na descrição do vídeo tem lá a chave pra você. Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau.